Cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor. Bom, nós estamos continuando o estudo de Atos, né? E na semana passada nós vimos que Pedro precisou quebrar barreiras, inclusive as do preconceito, para cumprir o chamado, né, de pregar o Evangelho. E hoje nós vamos ver qual é o aprendizado que nós podemos tirar de Atos 12. Esse capítulo ele trata de como Pedro foi milagrosamente liberto, né, da prisão. Acredito que os irmãos já conheçam esse contexto, né, mas vamos falar sobre ele. Herodes prendeu alguns cristãos com a intenção de maltratá-los. Ele mandou matar Tiago, e o irmão de João, e ele viu que isso agradava aos judeus. Então, com o intuito de continuar agradando, ele prendeu também Pedro e colocou Pedro sobre a guarda de 4 escoltas, formada por 4 soldados cada um, ou seja, haviam 16 homens cuidando de Pedro enquanto ele estava no cárcere. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público e provavelmente o fim de Pedro seria o mesmo de Tiago. Acontece que na noite anterior ao dia em que Pedro seria posto em julgamento público, logo depois da Páscoa, enquanto ele dormia no meio de 2 soldados, agora eu gostaria que você imaginasse essa cena. Pedro dormindo no meio de 2 soldados, com 2 algemas nas suas mãos, e de repente aparece um anjo que clareia aquele lugar, toca em Pedro, Pedro acorda, sem saber ao certo o que está acontecendo, e o anjo lhe manda levantar. Espera aí, ele está preso com 2 algemas e no meio de 2 soldados, como que ele vai fazer isso, né? Nesse momento, no momento em que o anjo fala, as algemas simplesmente caem, abertas no chão. Pedro se levanta e faz absolutamente tudo o que o anjo determinou. Ele se vestiu, ele colocou a capa, e mesmo não sabendo se aquilo era uma visão ou se aquilo era de fato real, ele simplesmente obedeceu. Além dos soldados que estavam ali com ele, dormindo naquele momento, haviam também sentinelas que estavam guardando a entrada do cárcere. Porém, Pedro e o anjo passaram pela primeira e pela segunda guarda e chegaram até o portão de ferro. E esse portão milagrosamente se abriu para eles, era o portão que dava acesso à cidade. Eles saíram dali andaram por algum tempo em alguma rua, e de repente Pedro olhou para o lado, cadê o anjo? Foi então que Pedro compreendeu que o que tinha acontecido ali de fato era um livramento vindo por parte do Senhor Jesus, vindo por parte de Deus. Pedro imediatamente foi para a casa de Maria, onde estavam as demais pessoas, os demais cristãos. E é aqui que eu retorno ao versículo que nós começamos lendo, que fala, que nos informa que a igreja orava intensamente por ele. Quando ele chegou naquela casa, ele foi atendido por uma serva. E essa serva, ouvindo a voz de Pedro, imediatamente se alegrou e gritou: Pedro está à porta. Porém, os demais que estavam lá dentro chamaram de louca, você deve estar fora de si. E ela insistiu: Pedro está à porta. Então eles disseram: deve ser um anjo de Pedro. E Pedro continuou batendo na porta. Foi então que finalmente abriram a porta e ficaram perplexos. O que era impossível de acontecer, aconteceu, e de uma forma extraordinária, milagrosa, e que deixou em alvoroço os soldados que estavam guardando Pedro. No dia seguinte, né? Eles ficaram alvoroçados e sem entender o que havia acontecido. O que nos faz
compreender que somente Deus seria capaz de promover uma fuga, né, de uma maneira tão milagrosa. E Deus fez. Aquela fuga, ela aconteceu de uma maneira inexplicável, tão inexplicável ao ponto de Herodes mandar investigar o que havia acontecido, e não foi conclusivo, não chegaram a conclusão nenhuma, ninguém sabia explicar o que havia acontecido, então Herodes mandou executar os guardas que estavam guardando Pedro na noite anterior. Algumas considerações sobre esse contexto. Pedro não sabia ao certo se o que estava acontecendo quando ele viu o anjo era realidade ou era uma visão. Pedro já havia tido outras visões, inclusive no sábado passado, nós ouvimos, né, sobre uma, do lençol que lhe foi estendido, com os alimentos. Então ele não sabia se aquilo que estava acontecendo era uma visão ou se era real. E mesmo assim, ele fez tudo o que o anjo lhe ordenou. Ele não estava orando naquele momento. A Bíblia nos mostra que ele estava dormindo. Então ele foi acordado, se levantou, sem saber ao certo o que estava acontecendo, ele simplesmente obedeceu. Por outro lado, nós temos o relato de que havia uma igreja em oração. E quando Pedro apareceu na porta da casa, onde aqueles irmãos, aqueles cristãos estavam, eles não acreditaram. E quando eles viram, eles ficaram perplexos. Eles não estavam dormindo. Eles estavam reunidos e certamente em oração. E mesmo assim, ficaram chocados com a presença de Pedro. Isso nos leva a crer que aquilo, para eles, era impossível. Em que pese eles estarem orando pela libertação de Pedro, aquilo era difícil de acontecer. Mas Deus realmente tem uma forma surpreendente de fazer, de agir. E eu pergunto, vocês já se viram nessa situação? Orando a Deus por algo que, no fundo, você acredita que não pode acontecer? Já que falou aqui agora, né, das coisas que para nós são impossíveis. Para nós, é impossível, mas não para Ele. Aquelas pessoas, elas estavam orando intensamente por Pedro, e quando finalmente a oração foi atendida, eles não acreditaram. Eles ficaram perplexos ao ver Pedro ali na porta. Herodes havia acabado de mandar tirar a vida de Tiago, e provavelmente essa situação só reforçava para aquelas pessoas que o fim de Pedro seria o mesmo. Se aconteceu com Tiago e Pedro está preso, nós vamos perder Pedro. Mesmo assim, eles continuavam orando. Muitas vezes, nós oramos por coisas que para nós são impossíveis de acontecer, e mesmo sabendo, justamente por isso que a gente ora, porque para a gente é impossível, né? Então a gente coloca na mão daquele que pode todas as coisas. E mesmo sabendo que a gente precisa descansar os nossos corações e confiar na boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas, a gente fica tentando solucionar. Eu coloquei nas mãos de Deus, eu estou orando por isso, mas eu estou buscando outros meios de tentar resolver aquela situação. E essa tem sido, irmãos, infelizmente, a minha realidade. É um pouco fácil falar de uma coisa que a gente conhece. E, por vezes, eu tenho colocado as minhas angústias, os meus pedidos para Deus. E Deus tem puxado a minha orelha, porque eu tenho depositado a Ele. E mesmo assim, eu fico tentando resolver de outras formas. E Ele tem puxado a minha orelha. Ô filha, se você colocou nas minhas mãos, qual é a razão de você estar tentando sozinha resolver? Você sabe que não vai conseguir. E de fato eu sei que não vou. Eu preciso confiar. Nós precisamos confiar. E confiar é entender que Ele vai responder, mas que a resposta dele pode ser sim
ou pode ser não. Mas independente de qual seja, vai ser o melhor para nós. Nós precisamos entender também que a confiança, ela precede de um relacionamento com Deus. Para confiar, nós precisamos ter intimidade com o Pai. Uma criança, ela só se joga nos braços do pai de um lugar mais alto, porque ela confia nesse pai. Ela tem um relacionamento com ele, diário. Então, nós precisamos também ter um relacionamento diário com Deus. Bom, Deus fala conosco por meio da palavra, certo? Nós temos aqui, o nosso guia, a resposta para todas as nossas questões, está aqui. E qual é a maneira que nós falamos com Deus? Oração. Se Ele fala conosco por meio da palavra, nós falamos com Ele por meio da oração. Isso nos leva a concluir que para nós termos um relacionamento com Deus, nós precisamos ler a palavra dEle e orar. Você tem feito isso? Você tem tido um relacionamento com Deus por meio da leitura diária da palavra e da oração? Porque a confiança precede relacionamento com Ele. A oração precede o milagre. O milagre só vai acontecer se você orar. Então, esse texto de hoje, nós compreendemos, nós aprendemos que Deus tem uma maneira surpreendente de agir. Ele abre as algemas, Ele nos tira do cativeiro, Ele nos liberta e Ele de fato responde às nossas orações.